Olá, 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 olá. Tudo bem? Olá, olá, pessoal. Colocando aqui o nosso tema. Aí, deu certo, nosso tema. Olá, olá. Tudo bem, minha gente? Oi. Bem-vindos, bem-vindas. Saudades. Começando aí nossa semana com a série Outonos, falando um pouquinho sobre constância. Olá, Clarice, coragem, minha gente, coragem para viver mais uma semana na constância, né? Bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando. Enquanto o povo vai chegando, eu vou ler um pedaço de um trecho do livro A Constância do Sábio, de Sêneca, que diz assim: o sábio suporta muitas coisas, tais como o rigor do inverno, as variações de temperatura, ou ainda febres e enfermidades, além de outros incômodos fortuitos. Também não aprecia tão positivamente os indivíduos a ponto de pensar que eles agem sobre a luz da razão. Isso é exclusivo das pessoas sábias. Então aqui é um capítulo 6 do livro A Constância do Sábio. Apesar dos golpes injuriosos, o sábio mantém-se na tranquilidade da firmeza. Então, enquanto vocês estão entrando aí, eu estava lendo um pedacinho aqui do capítulo 6 do livro A Constância do Sábio. Então, vamos entrando, vamos chegando, que constância é uma das virtudes que podemos desenvolver, que podemos adquirir. Então, vamos chegando aí. Deixa eu ver aqui se uma pessoa entrou nessa live que me disse que entraria hoje nessa live aqui. Deixa eu dar uma olhada, que eu acho que ela não entrou ainda não. Se vocês verem a Dona Eulália entrando por aí, que hoje é a primeira live da minha mãe, depois dos 60 anos, com a pandemia, ela está entrando na tecnologia. Olha que transformação bacana. Então, se ela estiver por aí, vocês vão ver ela entrando, porque eu disse que ia começar às 6. Dava só um tempinho para a turma entrar. Ó, o Marcos entrando. Então vamos lá, né, gente? Vamos lá, dando um tempinho aí para a turma entrar, que eu sei que hoje, com a abertura do comércio, muita gente foi para a rua, alguns para trabalharem, outros para ver se o povo estava na rua mesmo e outros ficaram em casa, né? Então nós estamos aí. Ofélia entrando. Oi, Suzy. Minha mãe chama Eulália. Eulália Costa. Então vamos lá, né? Adriane dizendo que teve fila no Oiapoque. Vamos lá, minha gente. Que constância, de acordo com Sêneca, é da sabedoria, é dos sábios. Então vamos lá. Bom, vamos falando, né, estamos falando aqui toda semana que a proposta da série Outonos é trabalhar exatamente essa estação que nós estamos vivendo de forma natural, né, com a natureza, mas também pensando que a nossa alma também tem as suas estações. E falar da série Outonos é falar das estações da alma, exclusivamente o outono. Então, quais são as características do outono
que também são características que acontecem com a gente, que acontecem na nossa interioridade, na nossa vida. E o que inspirou essa live hoje foi porque que quando as folhas caem das árvores, as árvores mesmo secas, elas permanecem, elas se mantêm firmes. Elas têm esse movimento natural, né? Nós já vimos aqui em lives anteriores que a folha amarela, porque ela vai perdendo, né, toda essa nutrição da árvore, e para que a árvore possa guardar energia, para que a árvore possa se preparar para o inverno, essa folha precisa cair, essa árvore precisa ficar seca, porque ela precisa guardar energia. E por causa desse fenômeno natural, eu pensei em falar uma das virtudes mais aconselhadas que a gente tem no Oriente e algumas filosofias e religiões, é a constância. Então eu espero que a gente tenha um tempo aqui com essa live de aprendizado, de riqueza para a nossa vida. Eu espero que você esteja aí bem à medida do possível e que a gente possa ter esse tempo para alimentar um pouco o nosso espírito, a nossa mente, as nossas emoções, para dar conta da vida, ok? Uma inspiração para nós, além do livro do Sêneca, né, que é o sábio, a constância do sábio, eu teria aqui duas frases. Uma do Sêneca que diz: apesar dos golpes injuriosos, o sábio mantém-se na tranquilidade da firmeza. E uma de Jesus que diz: aquele que persevera, ou aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, nós temos aí que trabalhar um pouquinho o conceito dessa perseverança, o conceito dessa constância. Então, quando a gente pensa em constância, a gente pensa em continuar firme, é uma dos conceitos dessa palavra. Empenho ou dedicação seria também uma proposta dessa palavra. Continuidade ou prosseguir seria também próximo dessa palavra. Mas talvez a que seja mais coerente com o desenvolvimento dessa virtude chamada constância seria a estabilidade funcional. Veja bem, a gente não está falando de estabilidade emocional. A gente não está falando de estabilidade mental. Não. Nós, quando estamos falando da constância, como vamos falar agora, nós estamos querendo trabalhar o viés da estabilidade funcional. Então é como se a gente tivesse trabalhando a seguinte pergunta: como é o seu funcionamento interno? Olha só, comecei com o texto do Sêneca, falei um pouquinho sobre a ideia de Jesus, aquele que perseverar até o fim. Falei sobre os golpes injuriosos e o sábio mantém-se na tranquilidade da firmeza, no livro A Constância do Sábio. E agora estou pegando o conceito próximo do que seria essa constância, que é uma estabilidade funcional. Como você funciona internamente. E é a partir dessa estabilidade funcional que eu quero desenvolver essa proposta do estado da alma em outonos, que precisa aprender a sua funcionalidade, que é uma forma de estabilidade. Isso significa que, por exemplo, a gente tem um autor bíblico que escreveu uma carta no Novo Testamento, chamada Carta aos Hebreus, que fala sobre correr
com constância, correr com perseverança, correr prosseguindo, correr continuando, correr moderadamente. E essa metáfora que o autor bíblico e outros autores também usam da vida, principalmente porque é a Bíblia da vida cristã, principalmente no Novo Testamento, é que a vida cristã seria uma corrida de uma pista longa. Então não seria uma corrida de velocidade, porque a pista não é curta. Seria uma corrida moderada, onde aqueles que continuam e dão prosseguimento têm muito mais valor do que aqueles que correm rápido. Porque parece que é no prosseguimento e na continuidade que eu vou adquirindo firmeza e não na velocidade. Por isso que a gente precisa se preocupar um pouco com essa funcionalidade interior. É muito bom lembrar que não são aqueles que estão indo mais rápido, aprendendo mais rápido e correndo, ultrapassando o outro, que têm a sabedoria ou desenvolvem a constância. É aqueles que estão no famoso trote moderado. Quem faz esporte sabe do que eu tô falando, né? Quando eu jogava vôlei, a gente tinha que fazer o trote moderado. São corridas, a gente tá correndo, mas a gente não tá nem rápido nem devagar. A gente tá na medida que a gente consegue manter, continuar naquele ritmo. E quando a gente fala de constância, nós estamos falando sobre uma estabilidade necessária, importante, para que a gente continue firme diante das variações, diante das impermanências e diante das mudanças, diante das perdas, diante da revisão do significado, diante das frustrações e das decepções. E esse autor que eu estava falando para vocês, que usa a metáfora da corrida, foi aí que eu peguei, ele diz que a vida é como uma corrida de longa distância. E para isso, eu preciso entender que a maratona é longa. Por isso, muitas vezes cansativa. Por isso, muitas vezes, a vontade de desistir é grande. Por isso, o desânimo pode acontecer com muita frequência. Por isso, por causa dessa maratona longa, talvez você ache que as coisas demorem para acontecer, ou que, como você não está vendo durante a sua corrida o resultado, você acha que ela não tem valor. E é aí, talvez, que a gente comece a entender o valor da constância. A constância, ela tem muito mais a ver com aquilo que eu não vejo agora, mas com aquilo que eu vejo no fim e que me mantém na corrida. É como se a gente pensasse que se as coisas acontecessem na hora que a gente quer, da forma que a gente quer ou do jeito que a gente quer, a gente teria sempre a falta da constância, porque a constância precisa ser alimentada pela longa maratona. É aí que a gente vai saber se a gente está desenvolvendo essa estabilidade funcional. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa estabilidade funcional, que é a tão grande segurança que a gente quer. É a tão grande confiança que a gente quer. Mas ela não está fora, ela está dentro dessa funcionalidade que dá estabilidade. Então vamos lá. Quando eu penso em constância ou perseverança como virtude, eu estou pensando nessa possibilidade de funcionar enquanto ser. Não é funcionar enquanto presença relativa ou personagem atuante, ou necessidade vigente, ou de acordo com a música. Não.
Nós, quando falamos de constância, estabilidade funcional, vida interior, maratona longa, não é a velocidade, mas é a constância, é a continuidade, é o prosseguimento. Quando nós estamos falando dessa estabilidade funcional aqui dentro, como se manter firme apesar dessas variantes da vida, nós estamos falando naquilo que a gente cultiva enquanto ser, enquanto aquilo que é verdadeiro para nós aqui dentro, aquilo que de fato nos motiva, aquilo que de fato nos coloca como propósito de vida. É disso que a gente está falando agora. Porque se você quer manter firmeza e constância, fincando a sua vida nas impermanências, você nunca vai conseguir firmeza. Então, se firmeza para você são as pessoas, se firmeza para você é aquele trabalho, se firmeza para você é aquela cidade, é daquele jeito, é daquela forma, sempre fora de você, você vai perder sua estabilidade o tempo todo. Porque a estabilidade não pode ser colocada numa areia movediça e nem em castelos de areia. Quando a gente fala de estabilidade, a gente está falando de fincar a vida naquilo que pode ser um rochedo, naquilo que pode ser um lugar seguro. E não existe lugar seguro fora de você. Só existe lugar seguro em você. É aqui dentro, a firmeza de ser. Então, quando a gente fala sobre a estabilidade funcional, como é que você funciona por dentro, essa pergunta tem a ver com o que faz a engrenagem interior da sua vida funcionar. Então, se você precisa do outro para ser feliz, a sua funcionalidade interior, ela está ameaçada. Não tem firmeza aí. Porque se ninguém te fizer feliz, como é que vai ser essa vida? Se você precisa de situações para manter a esperança dentro de você, a sua estabilidade funcional está ameaçada. Porque as coisas são muito diferentes aqui fora, muito impermanentes aqui fora. Então talvez a gente precise saber como é que está a nossa despensa interior, que faz com que a funcionalidade interior da minha constância possa continuar. O que motiva a minha constância? Não confundam constância com teimosia. Não. A teimosia, muitas vezes, impede essa corrida com esse trote moderado. Às vezes a teimosia embarca a vida. Então nós não estamos falando da teimosia onde você fica preso em algo porque ele tem que te dar a estabilidade funcional. Não confunda constância com manter o que faz mal. Não, isso não é constância. Não confunda constância com não é permanecer no engano por medo. Isso também não é constância. E também não confunda a constância de abrir mão do seu ser por causa do outro, por causa de uma paz que não é real. Então não confunda a constância com nada disso, nem com uma crença. Porque às vezes você acha que aquela crença é que tá mantendo você firme. Até que alguma coisa mude sua crença e você desestabiliza toda, você desequilibra tudo. Então como é que eu posso manter a constância aqui dentro? Primeiro, é uma corrida à vida. Essa é a metáfora que a Bíblia usa. Essa é a metáfora que muitos usam. Mas não é uma corrida de velocidade. É uma corrida de permanência. É uma corrida para a gente aprimorar. É uma corrida para a gente praticar. É uma corrida para a gente aperfeiçoar. Então, por que eu não corro com velocidade por dentro? Porque por dentro eu vou crescendo à medida que eu vou mantendo o ritmo daquilo que eu posso ver, daquilo que eu posso sentir, daquilo que eu posso elaborar
daquilo que eu posso perceber, daquilo que eu posso remodelar, daquilo que eu posso sentir e olhar e refletir, por isso que eu mantenho o trote moderado. E olha que interessante. Se Jesus diz que quem perseverar até o fim é que será salvo, e a gente já sabe que uma das coisas que a Bíblia traz pra gente é que a salvação tem a ver com conversão, e conversão nada tem a ver com algo de fora, é voltar-se para dentro, porque se existe alguma salvação nessa vida é da gente, com a gente precisa ser salvo da gente. Talvez por isso a gente tenha um exemplo humano que nos ajude a mostrar o caminho de como ser humano. E cada vez que eu penso na salvação como uma saída do meu tempo, da minha história, da minha vida, eu tiro a consciência da minha responsabilidade em exercitar a constância na minha vida. Ok? Então, todas as vezes que eu estou pensando em constância, eu estou pensando em uma corrida moderada, onde eu permaneço num processo de aperfeiçoamento, aprimoramento, eu mantenho, eu prossigo, eu continuo, porque é aqui dentro que eu estou adquirindo a força necessária para me manter firme. Talvez as coisas externas não abalem a gente tanto se a gente construir firmeza sobre realidades que a gente precisa descobrir durante a longa maratona. É numa longa maratona que eu tenho coragem que eu tenho condições de perceber, de conhecer a estrada, de saber as pessoas que estão correndo nela. Quando eu vou muito rápido, eu perco a percepção. Quando eu vou muito rápido, eu perco as características daquele momento. E é mantendo o ritmo que eu vou percebendo a minha evolução, que eu vou percebendo o que de fato está me atrapalhando, que eu vou percebendo o que de fato está acontecendo. E um dos contextos que a gente tem, hoje eu estou falando um pouco mais da Bíblia, porque a constância e a perseverança aparecem muito no Ocidente, na fé cristã. No Oriente, nas religiões orientais, aparece muito a ideia da constância como um valor, como uma virtude interior. E dos contextos fortes do Novo Testamento é que os cristãos passaram muitas dificuldades. Na carta aos Hebreus, a carta que eu usei aqui como metáfora para essa corrida, havia um perigo de desistência mesmo, um perigo de cansaço. Sabe o cansaço da vida? Porque às vezes você aprendeu que tinha que correr rápido. Correu rápido e não viu o que tinha que ver, teve que voltar para aprender a correr. Talvez você correu devagar demais e a vida passou. E agora você está assim, meu Deus, eu saio correndo com muita rapidez ou eu começo um trote moderado? E aí você começa a perceber que não é nem um rápido e nem um lento, mas você precisa encontrar um ritmo que você cresça. Você precisa encontrar um ritmo que você aprimore, que você aperfeiçoe. Então você sabe se está rápido demais e você não está conseguindo colher o que você precisa. Você sabe quando está lento demais e você não está aprendendo o que você precisa. Então até que ponto esse meu ritmo não está sendo conveniente comigo e eu preciso entender o ritmo da corrida, o ritmo da vida. E a constância é adquirida quando eu encontro esse tempo de aprimoramento, aperfeiçoamento e, por que não dizer, como Jussara trouxe aqui, resistência. Resistência se adquire quando eu continuo no ritmo, aprendo aquele ritmo, meu corpo condiciona-se naquele ritmo, minha mente, meu espírito, minhas emoções. Então, peraí, então eu vou construindo essa firmeza interior de prosseguir. Então, quando alguém diz assim, se tal coisa acontecer, eu não sei como eu vou viver.
A gente deveria mudar essa frase dizendo: eu queria viver construindo resistência e firmeza interior para dar conta dos abalos, dos terremotos, das tempestades que podem vir sobre minha vida, porque podem vir. Podem vir sobre a vida das pessoas que eu amo e eu vou sofrer com elas. Mas o que me faz continuar na maratona é o ritmo que vai dando firmeza para os meus músculos, que vai dando firmeza para o meu corpo, que vai dando firmeza para as minhas emoções, que vai dando firmeza para os meus pensamentos, que vai dando firmeza para o meu olhar. Medo, gente, todo mundo tem, mas firmeza poucos adquirem. Sabe por quê? Porque a firmeza é uma construção da vida interior. É a estabilidade funcional. Como você quer funcionar. Como você quer funcionar. E de acordo com essa resposta, você vai construindo essa funcionalidade. Você vai construindo esse ritmo. Você vai construindo essa firmeza interior que não é frieza interior. Não confundam. É firmeza interior. É você saber de todas as possibilidades e mesmo assim continuar. É você saber que talvez todas as pessoas que você conhece estão vivendo a vida como eles querem, mas você continua na sua estabilidade funcional, sabendo aquilo que mantém firme o que é mais importante na vida. E eu comecei dizendo que o que inspirou essa live foi a árvore seca, que mesmo com as folhas caídas, continua viva. E aí passa aquele inverno, e quando chega a primavera, ela começa a florescer de novo, porque ela guardou a energia que ela precisava para os tempos de florescimento. Então, continuar seguindo é saber que há um tempo que precisa ser atravessado com firmeza interior. E mesmo esse tempo com tantas variações, mantém a minha firmeza aqui dentro. E olha só, a gente se conhece tão pouco que qualquer coisa de fora abala a nossa firmeza. A gente duvida do caráter que a gente tem, a gente duvida da bondade da nossa vida, a gente duvida do amor que a gente sente. É tão instável aqui dentro que as coisas que acontecem fora abalam com muita facilidade aqui dentro. Mais uma vez, não estou falando dos pensamentos nem das emoções. Nossos pensamentos podem ficar confusos. Nossas emoções podem sentir o abalo da vida. Mas como a gente estabelece a funcionalidade interior é que vai trazer firmeza. Então, por exemplo, como é que eu estou selecionando a organização dos meus pensamentos nesse tempo? Como é que eu estou organizando a firmeza das minhas emoções nesse tempo? Por que eu vou consumir demais se meu corpo está precisando selecionar muito para continuar firme? Por que eu vou gastar muita energia agora se eu estou precisando reter a energia para a estabilidade funcional continuar? Então essa árvore seca, que perdeu seus galhos e continua viva, ela sabe que o tempo mudou e que a sua função mudará, sem perder o propósito de ser. E talvez é assim que a natureza não teme a mudança, porque ela entende que precisa passar por aqueles tempos, mas o que ela precisa é da firmeza interior para lidar com as mudanças dos tempos. E infelizmente a gente não tem muita firmeza interior para lidar com as mudanças dos tempos, porque ela precisa ser construída durante a nossa vida. Eu vou precisar colocar alimento na minha despensa interior.
para poder me alimentar dela e manter a firmeza. Por isso que a instabilidade não deveria alterar a funcionalidade do ser. Eu não deveria, diante das instabilidades, trabalhar ou deixar que meu ser, que é aquilo como ele funciona, também entra em crise aqui dentro. Porque aqui existem os valores, aqui existe aquilo que a gente vai construindo durante a vida, que a gente vai estabelecendo como as nossas qualidades, nossas tarefas, nossa vida, nosso apreço. Mas como eu falei para vocês, nós temos duas problemáticas. A falta do autoconhecimento, então a firmeza da gente some porque ela não existiu. E a gente tem também a falta de preparo e de construção dessa firmeza. Então como é que a gente desenvolve isso? Como é que, uma vez que a constância é essa estabilidade funcional e a ideia de prosseguir, a ideia de aperfeiçoar, a ideia de aprimorar, a ideia de crescer. Então, como é que eu continuo nessa maratona? Como é que isso funciona para nós? Quando a gente fala de funcionalidade interior, a gente está falando sobre a reação durante as experiências vividas. Desde quando a gente nasceu, a gente veio experimentando a vida. Ou nós fomos protegidos numa bolha, ou a gente foi colocado na vida como ela é, real. Aqueles que foram protegidos demais, e proteção não quer dizer só a privação da experiência, não é isso. É muitas vezes passar pela experiência e ter pessoas dizendo que aquilo não é aquilo. Então, todas as vezes que a gente nega o que é, a gente está privando alguém de construir a sua firmeza interior. Então, como é que a funcionalidade interior acontece? Estou nesse ponto. A funcionalidade interior acontece de acordo com o que eu vou construindo com as minhas vivências. Perdas, tristezas, alegrias, amores, desafios, desamores, abandonos, frustrações, traições, confiança, amizade, verdades, mentiras. Se eu vou construindo interiormente a minha vida, entendendo que a vida se compõe de uma dinâmica de contrários, se relacionando o tempo inteiro, então, de uma pessoa que eu amo, eu tenho dela qualidades e defeitos, eu vou construindo a minha interioridade sabendo disso. Então, eu vou tirando os heróis do pedestal e vou trazendo para a realidade, porque a realidade é que eu vou construindo a funcionalidade interior. Então, a gente vai percebendo que esse tipo de construção que a gente fez dentro da gente estabiliza ou desestabiliza a gente diante das coisas que acontecem. Então, se você não encarou desde a sua infância a realidade, provavelmente você não construiu uma estabilidade funcional. Se você foi encarando as coisas com o tempo e nomeando, identificando, dizendo o que era e aquilo que realmente existia, você foi construindo uma estabilidade funcional. E a estabilidade funcional que vai sendo construída na nossa vida vai mostrando que o instável está aqui fora. E para eu dar conta dele, eu preciso construir algo estável aqui dentro. Porque as pessoas vão me fazer ficar tristes? Vão. As pessoas podem me frustrar? Podem. Existem pessoas de confiança? Existe demais. Existem pessoas que vão me fazer bem? Sim. Existem pessoas que vão me fazer mal? Sim. Mas como é que eu vou ficar aqui dentro com essa variante, já que ninguém tem carimbado na testa? Confia em mim ou não confia em mim?
Como é que vai ser a vida dessa forma? Como é que eu vou lidar com as surpresas? Como é que eu vou lidar com as perdas? Como é que eu vou lidar com o mundo, já que nós gostamos de controlar tanto as coisas? E a gente vai descobrindo que não é aqui fora que a gente controla. É aqui dentro que a gente constrói. Porque aqui dentro a gente não controla, a gente constrói. É diferente. Construir algo onde você possa fincar a sua vida e se sentir forte. É diferente de controle. Porque quem ainda está tentando controlar a vida ainda está encontrando muita falta de constância. Porque a ideia da constância é essa construção. Vamos lá então. O que a gente faz quando a gente vai vivendo? A gente vai lapidando o bruto. A bruteza da vida tá aí, gente. O que é a bruteza da vida? Nossa ignorância. Às vezes a gente não tinha um conhecimento para resolver aquilo. Às vezes a gente foi reproduzindo comportamentos sem refletir. O que é a bruteza da vida? A gente achar que aquela ideia, ela deve ser colocada em todas as coisas, rígidos, vivendo como burocratas, achando que a vida é cheia de regras, camuflando as coisas, maquiando as coisas, mentindo, enganando, iludidos. A bruteza da vida é a nossa pequenez e a nossa forma miserável de ser, no sentido de que falta mais do que o que a gente tem. A gente acha que tem muito, mas falta muito para nós. É nesse sentido que eu estou usando a palavra miserável. É o eternamente pobre. Porque nós não estamos prontos e acabados interiormente. Nós ainda estamos inadequados internamente. Nós ainda estamos em processo de acabamento interior. Então falta peça, falta material, falta recurso, falta a integridade de lidar com a vida interior, sem partidos, bandeiras, grupos, de entender que todo ser humano precisa trabalhar a sua construção interior. É isso que dá firmeza diante das intempéries da vida. Então, o que é a vivência? É o quanto eu lapidei, é o quanto eu melhorei o bruto. Lembra da constância? Na corrida, na pista? Ou a gente vai rápido demais ou a gente vai lento demais. E conquistar esse trote moderado, conquistar esse ritmo, é lapidar. É lapidar, é entender a dor, é compreender o momento, é lapidar o bruto, é trabalhar o auto-perdão para continuar, é trabalhar o perdão do outro para permanecer, para progredir, é continuar sabendo que você não tem o conhecimento de todas as coisas, você precisa aprender muito. Saber que aquela ideia muitas vezes precisa ser lapidada porque ela está bruta. Então a constância é esse melhorar o que chega bruto para devolver de forma melhor um pouco para a vida. E talvez isso seja a salvação que tanto a gente fala, que tanto a gente precisa. Talvez isso seja essa cura da humanidade, né? Entender o quanto que nós temos como missão na vida lapidar o bruto que chega. Então a constância seria o permanecimento, né? O permanecer crescendo por dentro. E tudo que eu vivi por fora não é suficiente ainda para me manter na corrida. Porque eu posso estar na corrida, já resolvi algumas questões, já construí algumas coisas, mas chega o novo, chega aquilo que é uma impermanência, aquilo que é novo, aquilo que muda. E às vezes
Na corrida, a regra muda. E eu preciso, muitas vezes, melhorar o ritmo. Porque na mudança que houve, o meu ritmo tá lento. Ou o meu ritmo tá rápido demais. Constância vai nutrir a vida com o que nos mantém firme. A constância é que mantém a gente firme. Mas o que nutre a estabilidade funcional? O que nutre a estabilidade funcional é permanecer naquilo que fortalece a gente para continuar a corrida. Eu não posso me nutrir daquilo que abala a minha firmeza. E lá no fundo, a gente sabe realmente o que faz mal e o que faz bem pra gente. Lá no fundo. Você sabe quando aquela conversa não foi legal. Você sabe quando aquele livro te fez bem demais. Te virou de cabeça para baixo, mas mexeu nos seus conceitos. Você sabe quando uma prática cuidando de você, da sua espiritualidade, te firma, te traz esperança, te faz entender que você é responsável por aquilo que você deseja e aquilo que você quer. Que não é esperar do outro que vai te dar firmeza. É o que você pode fazer enquanto você está na corrida. Enquanto você pode correr. Então, manter esse vigor, que é a constância, é uma forma de amadurecimento. Alguém disse aí, eu vi passando aqui, amadurecimento. Gente, todo mundo quer amadurecer. Todo mundo queria ser sábio. Todo mundo queria permanecer firme, quase inabalável diante das questões da vida. Mas pouca gente quer aprender a correr moderadamente. Muita gente quer correr rápido demais e muita gente não quer correr. Deseja que os outros corram para eles. E quando a gente fica nesses extremos, tem gente que acha que a velocidade, ganhar do outro, ultrapassar o outro, vencer o outro, humilhar o outro, dizer que o outro não tem valor porque ele não corre na velocidade dele, é um extremo da falta de constância. E o outro aqui, dependente, acomodado, desejando sempre que o outro corra para ele porque ele acha que ele não tem condições de correr, que ele acha que ele não é capaz de correr, que ele acha que todo mundo é melhor do que ele, também é outro extremo da falta de constância. Os dois não conseguem construir a firmeza, a segurança, a estabilidade funcional. Ativar o que funciona para o nosso crescimento é uma forma de continuar na pista aprendendo essa corrida. Por que Jesus fala que aquele que permanecer até o fim vai conseguir? Porque permanecer até o fim é o desafio da gente. Eu gosto de dizer que há uma disposição muito grande para entrar na pista, sabe? Todo mundo quer entrar na pista. Todo mundo quer. Mas se manter na pista, conquistar essa construção interior de tentar estabilidade funcional. Você tá triste, tá doendo, você tá confuso, você não sabe para onde ir, você não sabe o que vai acontecer, você tá com incerteza, você tem perdas na vida, você é uma árvore seca, mas você continua firme. Porque o que foi construído dentro, nada de fora pode abalar. É a escola do desenvolvimento interior, é a escola de se importar com aquilo que a gente está construindo dentro. Esse é o maior desafio e a dificuldade que nós temos é de manutenção.
Então você pode ver, estava vendo um programa muito interessante, que era até de humor, que a atriz estava dizendo que nos primeiros dias da pandemia tava a gente lavando tudo, né? Com sabão, com álcool e tal e tal. 3 meses depois, só jogando mais ou menos e tal. Como a gente não consegue manter, né? Aquela disposição, aquela vontade, como cansa o moderado, como cansa a maratona longa, como cansa. E eu sei que a gente tá num tempo onde a gente tá cansado. A gente tá cansado. As emoções estão cansadas. A mente está cansada. A mente está cansada de tanta coisa que foi jogada para dentro dela para ela ficar menos ansiosa, como se isso fosse resolver a ansiedade. As emoções estão cansadas porque elas estão sentindo tudo e ao mesmo tempo. E às vezes o que a gente precisava nesse tempo era construir aqui dentro. Começar a construir para quem não construiu. Reformar para quem está precisando reformar. E manter para quem construiu essa firmeza interior. Esse lugar de prosseguir. É necessário prosseguir. É necessário seguir. É necessário continuar. Mas isso não é uma cobrança, nem um peso. É uma coisa que muito interessante. A Érica está falando aqui, não podemos relaxar. Não é esse jugo pesado, sabe? A constância. A constância não é esse lugar de, eu tenho que ficar alerta, eu tenho que ficar firme. Não. A constância é esse lugar onde eu sei que minha mente está confusa, ela ainda não organizou as coisas. Eu sei que as minhas emoções estão oscilando entre esperança, ansiedade, medo, insegurança. Sim, meu corpo foi o único que se adaptou, né? Porque o corpo foi o único que foi para um lugar, ficou e ele tá lá. Porque ele é o único que entra dentro do tempo e do espaço, é o corpo. Então você falou assim, fica dentro de casa, corpo. Ele fica, né? Ele fica. Mas a mente e as emoções, que não tem esse limite do tempo e do espaço, eles estão aí, rodando. E a firmeza, essa constância, nesse lugar agora pera, eu preciso de estabilidade de como eu vou funcionar por dentro agora. E pouca gente fez isso. Como é que eu vou funcionar por dentro agora? Eu preciso dormir, eu preciso trabalhar, eu preciso observar, eu preciso estar atento, eu não sei o que vai ser do amanhã. Pera, como é que eu vou funcionar aqui por dentro? O que vai serenar? O que vai trazer aqui dentro do ser, o que eu quero ser, o que eu posso ser? Como eu posso fazer alguma coisa com aquilo que eu tenho? Isso vai nutrindo a firmeza. Isso vai nutrindo a firmeza. Mas não é a rigidez e nem a cobrança do que eu tenho que ser. A constância não trabalha com o que eu tenho que ser. A constância trabalha o que eu quero construir, que vai ser firme aqui dentro, independente do que aconteça, porque não depende de nada nem de ninguém. Depende daquilo que eu vou construir aqui dentro como firmeza. Ok? Bom, o que eu tenho para vocês como dica de filme, desse manter-se no que funciona, né? Independente das intempéries da vida, é um filme que me marcou muito, um filme que é baseado numa história real, que eu achei muito legal. Um Sonho Possível é o nome desse filme. Eu acho que muita gente já deve ter assistido, mas ele trabalha um pouquinho dessa... O que é essa firmeza interior que está aqui, que me movimenta, que me faz ultrapassar muitas vezes as minhas crenças, os meus pensamentos, as divisões que nós criamos. Então, O Sonho Possível mexe muito, e como é uma história baseada, né, numa narrativa real, em vidas mesmo que participaram daquilo, ele trabalha um pouco dessa possibilidade de crescer e de amadurecer. Eu assisti um filme que participou até do Oscar do ano passado. Foi desse ano? Acho que foi desse ano.
Jojo Rabbit, que é também um filme muito legal, uma sátira, mas como a criança vai amadurecendo nesse filme, como ela vai se firmando. Então, o Jojo Rabbit é também, para quem gosta de filmes atuais aí, que não assistiu, vale a pena assistir, sobre o que a gente vai construindo dentro da gente, que é uma forma de controlar as tragédias da vida, e o que a gente constrói dentro da gente que vai dar firmeza pro resto da vida, independente do que aconteça. Então, um filme antigo e um filme novo. Vou colocar ele nos stories aí. Aqui a dona Socorrinha dizendo que não acha os filmes. Para com isso. Os filmes estão por aí, gente. É porque uns tem que alugar, outros estão no Netflix. Tem que dar uma garimpada. Tem que dar... Olha o trote moderado. Com calma, vai pesquisando. Pergunta ali, pergunta aqui, pergunta acolá. Ok? Vamos lá! Tudo bem com vocês por aí? É libertador esse momento outonos. Obrigada, diz Lela aqui. Obrigada, querida, pela sua presença. Espero que fique o desafio da gente começar a construir constância. Ninguém tem resistência à toa. É uma vida trabalhada, é uma vida construída, é uma vida elaborada, ou melhor, uma vida lapidada. Enquanto a gente não se vê como pedra bruta, a gente não vai ver a necessidade de lapidar. E é muito importante a gente entender que uma das missões da gente é lapidar. A missão da existência é lapidar o bruto que chega. Exatamente, Dona Ofélia. Lúcia, minha querida, tem sido muito boa essas reflexões. Agradeço, minha intenção foi essa. Como é que eu posso doar aquilo que eu tenho de pouquinho? E a série Outonos foi uma resposta pra gente, pelo menos, ajustar um pouco a vida, renovar a firmeza interior, pra gente conseguir prosseguir, continuar, pra gente aprimorar, aperfeiçoar, lapidar o bruto que chega, ok? Você acha que haverá constância quando tudo isso voltar ao normal? Depende muito, Rogéria, do que a gente construiu durante esses tempos. E não sei se a gente volta ao normal. Eu acho que o normal é uma palavra que ficou no passado, tá? Se a gente puder entender que estamos sendo chamados para viver, e talvez a gente vai construir outras formas de estar na vida, de ser na vida, né? Então, tudo vai depender do agora. Obrigado, Inlum, pela presença, Evangelina, Adriane. Essa live vai ficar salva aqui para vocês, tá bom? Espero vocês na quinta-feira no Papo Milenar, lá na Ser e Pertencer. E agradeço pela presença de vocês aqui pra gente aprender um pouquinho mais sobre a estabilidade funcional. Como é que nós vamos funcionar para viver? E tudo depende de como a gente vai lapidar a brutalidade que chega e o bruto que somos. Como é que a gente vai fazer isso? E isso é que constrói a firmeza, a constância, a resistência, a permanência, a perseverança para a gente progredir em aperfeiçoamento, em aprimoramento da vida. Viu? Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Boa semana para vocês. Coragem, ok? Fiquem aí firmes, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que Deus possa estar presente no coração de vocês e que a gente possa escolher algo que traz firmeza aqui dentro pra gente, tá bom? Dona Eulália não apareceu, depois vou ver o que aconteceu com ela. Ela fez até Instagram, tadinha. Ótima semana pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Mais uma vez eu agradeço muito e eu espero, porque de acordo com o Kohelet, nosso sábio, já que eu comecei com um sábio aqui dizendo a constância do sábio no Sêneca, eu vou dizer de um sábio chamado Kohelet: todo tempo é oportuno, todo tempo tem um propósito.
Depende muito como a gente vai lapidar o tempo que chega pra gente, tá? Se houve crescimento, se está acontecendo o aprimoramento, se a gente está saindo de um lugar para o outro, há um lapidar desse tempo. Há uma construção de constância, estabilidade funcional. Se eu ainda continuo, sem o crescimento que preciso, o aprimoramento, aí eu vou perdendo a firmeza. Tá bom? Boa semana para vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Coragem, firmeza, constância, ok? E nos stories eu coloco o filme. No feed que eu vou gravar essa live, eu vou colocar os filmes lá para vocês, tá bom? É Um Sonho Possível, Jojo Rabbit, que é um filme novo desse ano, e um filme antigo. E aí eu vou colocar. Beijo para vocês, obrigado, Ana, obrigado, Fátima, a turma que teve aí, Coragem, Suzy, Jussara. Muito obrigado, gente. Valeu demais. Até a próxima segunda. Se a vida permitir, se Deus quiser, se a gente manter aí, né, nossas possibilidades de existência. Espero encontrar vocês. Beijo grande. Fiquem com Deus, tá bom? Muita paz aí no coração, muita constância na vida. Não desistam de vocês, porque a única vida que vale a pena é aquela que a gente constrói aqui dentro. Até quinta, no Papo Milenar, tá bom? Beijo grande, tchau, obrigado, viu, gente? Muito obrigado.